Que o Senhor Jesus derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com este hino que diz assim: Aleluia, 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 os irmãos pegaram como é que é? Agora é Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te louvo. 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 Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te adoro. 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 Aleluia, 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 aleluia.
para um momento de adoração, amém? Quando os irmãos estiverem no seu devocional ante o Senhor, com este hino em adoração, em entrega, e o Senhor certamente vai te visitar, vai te renovar, vai falar com você, o Espírito Santo vai agir poderosamente, amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo capítulo 33, versículo 11 até o 23. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Vamos falar sobre Moisés, uma grande experiência que Moisés teve com o Senhor, amém? E o que nós podemos extrair das nossas vidas, a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, amém? Os irmãos encontraram, irmãos? Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33. Está chegando lá, glória a Deus. Aqui, ó, capítulo 11, ó. Glória a Deus, vai começar aqui, ó. Falar ao Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 11. A palavra de Deus diz assim. O texto bíblico diz assim: falar com o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo, Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Diz o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei no nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja pode assentar em nome de Jesus. Eu gosto sempre de dar essa dica para os irmãos, aqueles que gostam de pregar, de preparar uma mensagem. Quando a gente pega um texto, a gente precisa saber em qual contexto aquele texto está. A gente precisa saber o que está acontecendo em volta daquele texto, para a gente poder entender qual é a mensagem daquele texto. Como aqui nós vemos, qual é o contexto desse texto?
O contexto desse texto é o seguinte: Moisés estava lá no monte, ele demorou a descer, né? Os irmãos conhecem a história. O povo fez o bezerro de ouro. Quando Deus falou para Moisés descer, quando Moisés viu a bagunça já estava feita, o povo já estava adorando o bezerro, fazendo festas para aquele bezerro de ouro, falando que aquele bezerro de ouro tinha sido Deus que tinha tirado Israel do Egito. E aí então, depois veio o episódio de que vários idólatras foram mortos pela tribo de Levi. Por isso que Deus escolheu a tribo de Levi para ser a tribo dos sacerdotes, porque a tribo de Levi foi uma tribo zelosa com Deus, e agora Deus elegeu a tribo de Levi para oferecer sacrifícios para ser o sacerdote. Então, diante disso tudo, Deus tinha falado assim para Moisés: olha, eu não vou mais com o povo, porque se eu for com o povo, eu vou consumir esse povo. Mas eu vou enviar o meu anjo vai, eu vou enviar o meu anjo vai estar lá com vocês, a minha bênção vai estar lá com vocês, mas eu não estarei presente, porque se eu estiver presente, eu vou consumir esse povo idólatra, esse povo desobediente. Então esse é o contexto no qual aconteceu essa passagem que nós lemos. E nós vemos aqui nos versículos anteriores, que todo dia Moisés ia lá para a tenda da congregação, e ele ia estar com Deus na tenda da congregação. A nuvem do Senhor descia, a glória de Deus tomava aquela tenda da congregação, e ali Moisés estava todo dia com o Senhor. É onde nós começamos a ler, aqui diz: falava o Senhor a Moisés face a face. Mas como é que Deus falava com Moisés face a face? Se nós lemos lá na frente, quando Deus disse assim: não há homem que veja a minha face e que permaneça vivo. Porque esse face a face aqui, ele está no sentido figurado. Está no sentido assim, não é que Moisés via a face de Deus, mas Moisés estava na presença de Deus, Moisés estava em comunhão com Deus, Moisés estava ali na tenda da congregação, e ali Deus se manifestava, Deus se revelava a Moisés. E nesse sentido é que a Bíblia diz que era face a face, mas não no sentido literal da palavra, porque se fosse no sentido literal da palavra, o que Deus disse? Não há homem que veja a minha face e viva. E aqui essa passagem mostra que a intimidade que Moisés tinha com Deus, aquela vida que Moisés tinha com Deus, Deus falava com Moisés como alguém fala ao seu amigo, olhando assim, não face a face, mas na presença, na intimidade, um amigo que conhece o outro amigo. Assim Deus conhecia Moisés. Olha o privilégio que esse homem teve. Aí então agora Moisés vai e diz assim ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, faz esse povo subir para a terra prometida, porém não me deste saber com quem has de enviar comigo. Deus falou que ia enviar um anjo, mas só isso que Deus falou. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então Moisés fala assim: olha só, o Senhor fala que vai enviar alguém para ir com a gente, mas o Senhor fala que eu achei graça diante dos teus olhos, o Senhor falou que o Senhor me conhece, a gente tem intimidade, a gente tem amizade, o Senhor me conhece, mas só que eu estou aqui sem saber quem é que vai conosco. Apesar de que, como ele mesmo disse, eu te conheço pelo nome. Grava isso, irmão, grava. Deus disse para Moisés: eu te conheço pelo nome, e tu achaste graça aos meus olhos. Aí Moisés começa a questionar, olha o nível de intimidade que Moisés tem com Deus. Moisés começa a questionar a Deus: agora pois, se eu achei graça diante dos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Ou seja, o que é o teu caminho? Aquilo que o Senhor vai fazer. Me mostra aquilo que o Senhor vai fazer, me mostra o que o Senhor tem em mente, me mostra o que o Senhor vai fazer.
neste momento, para que eu te conheça, para que eu saiba o que você vai fazer e ache graça aos teus olhos, ou seja, para que eu te obedeça. Eu preciso saber o que o Senhor vai fazer, para eu saber qual é a tua vontade, para eu te obedecer, para eu achar graça diante dos teus olhos. E olha o outro pedido que Moisés disse: e considera que esta nação é teu povo. Por que Moisés falou isso? E considera que esta nação é teu povo. Porque Deus estava bravo, né? Porque o povo fez um bezerro de ouro. Deus falou que não ia mais com aquele povo. Deus falou: eu não vou mais estar na presença desse povo. Agora Moisés fala: considera que ele é teu povo. Moisés intercedeu pelo povo diante de Deus. Moisés intercedeu, Moisés fez algo grande diante de Deus, porque Moisés ele intercedeu. Quando você intercede por alguém, você não está pedindo por você, mas você está pedindo pela outra pessoa. Quer dizer, você está deixando de pedir para você, para pedir pela outra pessoa, e Deus se agrada da intercessão. Jesus intercedeu por nós, lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus disse: eu não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E nós somos intercessores. Deus também tem nos chamado para sermos intercessores. Deus tem nos chamado para sermos intercessores. E é importante a gente aprender com Moisés, porque a gente vê aqui nesse contexto que Deus não consumiu Israel, Deus não destruiu o povo por causa da intercessão de Moisés, porque Moisés pediu pelo povo. Considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe, Deus respondeu: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Olha só, meus irmãos, a presença de Deus nos dá descanso. Nós temos descanso de Deus quando nós estamos em sua presença. Você está cansado? Vai para a presença de Deus, vai descansar à sombra do esconderijo do Altíssimo. Aquele que descansa à sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus disse: vinde a mim. Para receber descanso tem que estar na minha presença. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Foi o que Jesus falou. A minha presença, olha que coisa maravilhosa, irmãos. A minha presença, a presença de Deus. Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus conosco, Jesus é o Deus presente. Então no versículo 15, então me disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés falou: olha, sem a tua presença eu não vou. E você, irmão, vai? Quando a gente vai fazer as coisas, fala: Senhor, vem comigo. Senhor, esteja comigo. Eu não temas, porque eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor nos toma pela mão. O Senhor está presente. Deus é Deus presente. Moisés entende isso e diz: Senhor, a gente vai, mas a tua presença tem que estar conosco. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou fazer aquela visita. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou fazer aquele evangelismo. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou pregar hoje à noite. Temos que estar na presença do Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer, oferecer um sacrifício aceitável a Deus. Temos que estar na presença do Senhor. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar.
Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira, versículo 16, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Como eu vou saber que a graça do Senhor está comigo, está com o povo? Ele responde: com a tua presença. É a presença de Deus. A graça de Deus estava sobre a vida de Moisés, porque Deus estava presente. Somente porque Deus estava ali. Não é porventura em andares conosco. Não é a tua graça. Como nós vemos a tua graça? Porque o Senhor está conosco. De maneira que nós somos um povo separado. Separado significa santo. Eu e o teu povo, nós somos um povo separado dos povos da terra. Separado significa santo. Mas não é santo naquele contexto de santo que faz milagre, não é isso. É separado, santo é separado, separado do mundo, separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. A palavra santo significa separado. Quando se falava lá os utensílios da casa do Senhor, eram utensílios santos. Por quê? Porque eles eram utilizados somente para cerimônias, para os rituais religiosos, para as cerimônias do povo de Israel no templo. Santo é separado ao Senhor. Quando você tem um propósito de ter uma vida santa, você vai se separar para o Senhor. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, você não é santo. Se você aspira pelas coisas do mundo, você não é santo. E se nós temos dificuldade a respeito disso, o que você tem que fazer? Vai à presença do Senhor, para você ser alcançado pela graça do Senhor, para você ser alcançado pela misericórdia do Senhor, pelo perdão do Senhor, pela ajuda do Senhor. É interessante nós vermos aqui que depois o Senhor disse assim: eu farei isto também, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Farei isto o quê? Versículo 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça diante dos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Vai fazer o quê? Primeiro, ele vai estar na presença do povo. E segundo, ele vai considerar o povo. Agora Deus já começa a mudar por causa da intercessão de Moisés, porque Moisés achou graça diante de Deus. Deus começa a mudar a sorte do povo. Deus agora começa a atender Moisés. Moisés, você pediu para eu considerar o povo, então eu vou considerar. Quando nós oramos pela nossa família, fala: Senhor, considera a minha família, salva a minha família, salva aquelas pessoas que eu estou evangelizando, abençoa a igreja. E você começa a orar, e você começa a interceder, e Deus começa a considerar, porque você está na presença dEle, porque você está sob a graça dEle, você está recebendo a graça dEle, e você só estará na graça de Deus se você estiver na presença de Deus. Então Moisés ficou muito feliz. Moisés ficou feliz. Opa, Deus vai fazer aquilo que eu falei, ó. Farei também isto que disseste. Deus vai estar na nossa presença, vai estar conosco, e Deus vai considerar o povo, quer dizer, não vai abandonar o povo. Agora Moisés já está querendo mais. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória.
Agora Moisés já pediu mais, né? Já recebeu as bênçãos que ele queria, agora eu quero mais. Vamos aproveitar que eu estou na graça e vamos pedir mais, desejar mais, conhecer mais. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só você conhecer a primeira experiência, mas depois é continuar a conhecer, é prosseguir em conhecer o Senhor. Mas para prosseguir em conhecer o Senhor, tem que estar na presença do Senhor para ser alcançado pela graça. Moisés já tinha muita experiência com Deus. Moisés já tinha visto a manifestação de Deus na sarça ardente. Moisés viu os sinais e os prodígios no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a presença de Deus no deserto, a coluna de nuvem durante o dia para proteger do calor, para refrescar o povo, e a presença da coluna de fogo durante a noite para aquecer o fogo. Eu já considerei aqui em outra mensagem um detalhe especial: aqueles animais peçonhentos, eles têm hábitos noturnos, né? Escorpião, cobra, aranha. Então aquele calor também espantava aqueles animais. Tudo isso era o que? Era o cuidado de Deus. Tudo isso era o que? Era a presença de Deus. Glória a Deus. O maná no deserto, outra experiência de Moisés. A nuvem de glória na tenda da congregação. E tantos sinais, tantas experiências que Moisés tinha, e agora ele queria ver a glória de Deus. Moisés deseja avançar, crescer mais na presença de Deus, né? Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre crescer, é sempre querer ir mais. Já chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele se aproxima de você, mais da graça você vai ver, mais da misericórdia você vai ver, mais da consideração você vai ver, mais do perdão você vai ver a grandeza de Deus, você vai ver a presença de Deus, como Moisés via. Mas é necessário tomar a decisão de estar na presença de Deus. Eu acho muito interessante uma história que eu já ouvi, e aqui eu vou fazer uma adaptação, que o pai estava com a criança, assim, longe, né? E aí estava mostrando lá longe, estava mostrando o aeroporto para a criança. Aí a criança estava vendo aquele aeroporto, né, os aviãozinhos, né? Parece brinquedo, né? De longe, né? Fala, parece brinquedo, né, pai? De longe. Aí o pai teve uma ideia: eu vou levar ele lá. Aí levou lá. Quando o menino viu aquele aviãozinho de longe que parecia brinquedo, era aquele aviãozão grandão. Mas por que ele viu que aquele avião era grande, meus irmãos? Porque ele estava perto. Nós vamos ver a grandeza de Deus quando nós estivermos perto de Deus. Glória a Deus. Quer ver a grandeza de Deus? Tem que estar perto de Deus. Se você estiver longe, você vai ver menos. Amém? Deus é Deus de perto e de longe, está lá em Jeremias. Ele opera maravilhas de perto e de longe, mas quanto mais perto é mais proximidade, é mais relacionamento, é mais vida com Deus. Então Deus fala assim, respondeu Deus, né? Versículo 19: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus revela-se a Moisés. Você pediu mais, né, Moisés? Quer ver minha glória? Eu vou te mostrar a minha bondade. Eu farei a minha bondade passar diante de ti.
Moisés viu a bondade de Deus. Eu te proclamarei o nome do Senhor. Eu te farei conhecido o meu nome. Eu não falei com vocês que era para você gravar isso quando Deus disse aqui no versículo anterior. Ele disse assim: Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Mas agora ele fala aqui: eu vou proclamar o nome do Senhor. Moisés, eu te conheço pelo teu nome, mas agora você vai me conhecer pelo meu nome. Glória a Deus. Eu te conheço pelo teu nome, mas eu vou proclamar o meu nome. Eu vou te fazer conhecido o meu nome, e você vai conhecer o meu nome também. E como eu te conheço pelo teu nome, você vai me conhecer pelo meu nome. Proximidade de Deus, relacionamento de Deus, conhecer mais a Deus. Então olha só que interessante, irmãos. Na presença de Deus, o que Moisés viu? Nós falamos aqui. Moisés viu a graça de Deus. Moisés viu a bondade de Deus. Moisés viu a misericórdia de Deus. Moisés conheceu o nome de Deus. E Moisés vai presenciar a glória de Deus. Tudo isso porque Moisés está na presença de Deus. Tudo isso porque Moisés achou graça diante de Deus. O que é graça, irmãos? Graça é um favor não merecido. Os irmãos conhecem essa definição? Graça é um favor não merecido. É algo que a gente não merece. A graça é algo que a gente não merece, mas Deus dá, porque é uma graça. E a misericórdia? Então a graça a gente merece, a gente recebe sem merecer, né? A graça é quando a gente recebe sem merecer. E a misericórdia é quando a gente não recebe o que a gente merece. O que nós merecemos, irmãos? Pecadores, maliciosos que nós somos. O que nós merecemos? Mas nós não recebemos por quê? O justo castigo, a cobrança. Nós não recebemos por quê? Porque Deus tem misericórdia. Por causa da misericórdia, eu não recebo o que eu mereço. E por causa da graça, eu recebo o que eu não mereço. Essa é a diferença de graça e misericórdia. São duas coisas diferentes. Precisamos desejar estar na presença do Senhor. Quantos privilégios, irmãos, bondade, misericórdia, glória, graça, quanta coisa maravilhosa, conhecer o nome de Deus, quanta coisa maravilhosa, se nós fizermos simplesmente aquilo que Moisés fazia. Moisés andava na presença de Deus. No versículo 20 está escrito: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Aqui sim, está no sentido literal. Aquele face a face, será que Moisés falava para o Senhor face a face? É no sentido figurado, é sentido de estar na presença, de estar na intimidade. Aqui é face a face mesmo, porque se Moisés visse Deus face a face, ele morreria. O que nós aprendemos? O que nós podemos extrair aqui? Nós podemos extrair uma coisa muito interessante: a soberania de Deus. Deus é o Deus que se revela. No Antigo Testamento, Deus ele foi se revelando de uma forma gradual. Aos poucos ele foi se revelando. Ele se revelou com Abraão, depois se revelou mais um pouquinho com Isaac, depois se revelou mais um pouquinho com Jacó, aí depois foi trabalhando com Moisés, se revelou para Moisés na sarça ardente, e Deus foi se revelando, fez os milagres, tirou o povo do Egito, se revelou durante os 40 anos no deserto, e Deus foi se revelando de diversas formas, mostrando a sua misericórdia, foi se revelando pela lei, foi se revelando pela palavra dele, que ele mandou os seus servos escreverem. Ele virava para os profetas e falava assim: escreve no livro essas palavras. E Deus ele foi se revelando, aos poucos ele foi se revelando durante o Antigo Testamento todo.
Deus não se revelou totalmente no Antigo Testamento, mas Ele foi gradativamente se revelando no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 29 está escrito assim, fácil gravar, Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29, está escrito assim, que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas aquelas que não foram reveladas pertencem a Deus. Os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Jesus disse, não vos compete conhecer dias nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, porque Deus, Ele tem as coisas não reveladas que mostram a sua soberania. E no versículo 21, Deus continua falando, né? Disse mais do Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Olha só, irmãos, um lugar junto a mim, um lugar longe ou junto? Junto é perto, um lugar perto de Deus. Deus queria Moisés por perto. Perto está o Senhor de todo aquele que o invoca e que o invoca em verdade. Não era qualquer lugar, não era um lugar escolhido ao léu, mas era um lugar preparado, era um lugar que tinha uma razão. Deus falou, você vai estar aqui nesse lugar junto de mim e tu estarás sobre a penha. Sabe o que é penha, irmãos? Sabe o que é penha? Penha é rocha. Lembra de penhasco? Já viram aqueles filmes, aqueles penhascos, aqueles rochedos? Às vezes alguém cai lá do penhasco, aquelas pedras, né? Então, penha é pedra, penha é penhasco. Lembra de penhasco, né? De pedras. Então a penha, ela é uma rocha. Agora, olha só o motivo, porque tudo tem uma razão de ser. Quando Deus falou assim, Moisés, eu te quero perto de mim, e eu te quero aqui nessa rocha. Tem uma razão de ser. Ah, mas por que não pode ser naquela rocha? Porque eu quero nessa rocha, não é naquela. Deus é Deus, né? Falou, está falado. Eu te quero nesta rocha. Eis aqui um lugar junto de mim, não é longe, é junto, e tu estarás sobre a penha, e definiu que era para ele estar ali. Aí agora ele fala, quando passar a minha glória, no versículo 22, eu te porei numa fenda da penha, na fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Por que que Deus escolheu aquela penha? Por que que Deus escolheu aquela rocha que estava juntinho dele ali? Por que que Deus escolheu? Porque aquela rocha tinha uma fenda. Se fosse outra rocha não teria a fenda, mas Deus já sabia que precisava de uma rocha com uma fenda. Por quê? Porque quando ele passasse com a sua glória, Moisés ia ser consumido, Moisés ia ser destruído. Mas o que é que Deus falou no outro versículo aqui? Depois de passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Aí Deus fez isso aqui, ó. Ele faz quanto que a irmã é Moisés, né? E aí Deus fez assim, ó. Misericórdia, eu representar Deus aqui. Aí fez aqui, ó, Deus fez assim, ó. Protegeu, e a glória de Deus passou. A presença de Deus passou, e Deus estava protegendo Moisés. Deus estava cuidando de Moisés, e Deus deu a Moisés um grande privilégio, o privilégio de ver as costas de Deus. Olha o que ele diz aqui, depois de tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Glória a Deus. O cuidado de Deus. Moisés, eu vou me revelar a você, mas tudo tem limite. A minha face você não vai ver, mas as minhas costas eu vou deixar você ver. Mas para isso você me obedece, faz o que eu falo, tem que ficar na rocha pertinho de mim, porque você não sabe, mas eu sei, essa rocha tem uma fenda, e na hora que eu passar eu vou te proteger, eu vou cuidar de você.
E essa palavra, irmãos, é uma palavra que tem uma revelação muito grande da parte de Deus, porque agora eu vou até fechar aqui a Bíblia, porque agora eu já não vou precisar tanto da Bíblia, porque essa palavra ela diz aqui, vou precisar da Bíblia sim, mas está anotado aqui, amém? Por isso que porque eu direcionei a mensagem, porque nós vemos no Antigo Testamento, em vários textos do Antigo Testamento nós vemos que a Bíblia ela faz referência ao rochedo, a essa rocha. No Salmo 62, versículo 7 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salmo 62, versículo 7, o rochedo da nossa salvação. Segundo Samuel, segundo Samuel, porque é segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 47, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Aí agora você vai lá para o Novo Testamento, aí começa a esclarecer tudo, aí a revelação começa a ficar mais aberta, aí aquela nuvem já não é mais nuvem, já é algo mais claro, porque já é aquele tempo da revelação, aquele tempo que Deus estava se preparando para se revelar à humanidade de uma maneira mais íntima, mais presente, na qual Ele estaria encarnado entre nós em Jesus Cristo. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, já no Novo Testamento: e beberam todos da mesma bebida espiritual, pois beberam de uma rocha espiritual que os acompanhava, a qual rocha era Cristo. Aquela rocha da penha, aquela penha que tinha aquela fenda, que estava juntinho de Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aquela rocha que estava juntinho de Deus representa Jesus, e quando nós estamos naquela rocha, firmes naquela rocha, o Senhor nos coloca na fenda da rocha, e em Jesus nós somos seguros. Aquela rocha que foi ferida e que deu água no deserto representa Jesus, e Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim, beba, porque eu sou a rocha eterna. Jesus é a rocha eterna, Jesus é a rocha da salvação, o rochedo da nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a revelação da palavra de Deus. O Novo Testamento revela que Jesus é a rocha da nossa salvação, que Jesus é a rocha eterna. Tem até um hino na harpa cristã que tem esse hino: rocha eterna, meu Jesus. Jesus é a rocha eterna. Meus irmãos, Jesus é a rocha eterna. Então, agora você está entendendo? Faz uma relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando você está naquela rocha, junto de Deus, essa rocha é Jesus. E nessa rocha você tem a água para você beber, que é o Espírito Santo. Nessa rocha você tem a proteção. O Senhor é o nosso abrigo. Precisamos estar nessa rocha que está juntinho de Deus. Jesus é a rocha, Jesus, e nós precisamos estar nessa rocha para nós nos abrigarmos na sua fenda, para fazermos de Jesus o nosso abrigo, para fazermos de Jesus a nossa proteção. E porque Jesus é a nossa proteção, porque quem está em Jesus está na fenda da rocha, quem está em Jesus está protegido contra os ataques do inimigo. Quem está em Jesus está protegido pela graça de Deus. Quem está em Jesus está protegido pela misericórdia de Deus. Quem está em Jesus está protegido pelo perdão de Deus. Quem está em Jesus está protegido pela salvação de Deus. Quem está em Jesus está protegido da ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36 diz:
Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre aquele que não está na rocha eterna que é Jesus. Na rocha eterna que Deus vem e fala: olha, eu vou te abrigar na minha rocha, o meu filho é a minha rocha, e se você estiver abrigado nela, a minha ira não vai te alcançar. Mas se você rejeitar o rochedo da salvação, a rocha eterna, que é o meu filho, o que vai acontecer com você? Você não vai ter uma fenda para se abrigar, você não vai ter um abrigo, você não vai ter uma proteção, você não vai ter a cobertura do sangue de Jesus, que é a proteção, fazendo alusão àquele sangue que foi passado naquela época da Páscoa, no dia da saída do Egito, quando o anjo passou, ele via o sangue, e na porta que tinha o sangue, o anjo não entrava, mas na porta que não tinha o sangue, os primogênitos morriam. Aquele sangue daqueles cordeiros representa, tipifica o sangue de Jesus, que é a proteção para as nossas vidas. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Precisamos permanecer na rocha que é Jesus. Precisamos permanecer na fenda da rocha, na rocha da nossa salvação. O Antigo Testamento, como eu falei, ele revelava gradualmente a Deus, mas olha só essa parte aqui da mensagem, que é muito interessante. No Novo Testamento, Deus ele se revelou por completo na pessoa de Jesus Cristo. Filipe disse: Senhor, Tu estás há tanto tempo conosco, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, como diz assim, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Em Hebreus está escrito: Jesus é o resplendor de sua glória e a expressão exata do seu ser. Em Colossenses está escrito que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a revelação de Deus em nossas vidas. Jesus é o Deus presente, é o Emanuel, é o Deus conosco. A presença de Deus estava com o povo, a presença de Deus estava com Moisés, a presença de Deus estava no deserto, a presença de Deus estava na tenda da congregação, mas agora nós temos Jesus presente. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Deus da glória. Precisamos estar abrigados em Jesus Cristo. Precisamos entender que é necessário estarmos firmados na rocha eterna, no rochedo da nossa salvação. Jesus é a rocha da nossa salvação. Por isso que eu te convido, meu irmão, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor, o suficiente Salvador. As irmãs sabem, nós que pregamos o Evangelho, pregamos a Jesus Cristo e a sua mensagem na cruz do Calvário. Não pregamos determinado nome de igreja, pregamos Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, porque quem nos salva é Jesus, quem é a rocha eterna é Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador e quer neste momento aceitar Jesus em sua vida? Se quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você, para que você possa estar na rocha eterna que é Jesus Cristo, para que você possa estar abrigado na fenda da rocha, para que você possa estar abrigado naquela rocha que Jesus falou: essa rocha aqui está juntinho de mim, e essa rocha juntinho de mim é
é o meu Filho que eu enviei para morrer por você na cruz do Calvário, para derramar o sangue na cruz, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a graça da salvação que nós não merecíamos e que nós pudéssemos ter alcançar a misericórdia, ou seja, nós não vamos receber a condenação, porque o Senhor nos perdoa. Glória a Deus, aleluia. Não tem ninguém que queira aceitar Jesus. Acredito que todos já conheçam o Senhor, amém? Declara isso no seu coração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu te entrego a minha vida. Eu declaro que eu preciso de ti, amém? Você pode aceitar Jesus aqui e agora. Você pode aceitar Jesus quando você chegar em casa, no seu quarto, você dobra o seu joelho, você fala: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Mas confessa Jesus como teu Salvador. Entenda que isso não é questão de você estar em determinado lugar, que isso é questão de você ter experiência com Deus, porque se você tiver experiência com Deus, a presença de Deus vai estar contigo onde quer que você esteja. Declara Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade, minha irmã, em nome de Jesus. Eu agradeço pelo convite.